Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que tem me incomodado. E eu acho que fez você ficar pensativo também. Que é a nossa relação com as redes sociais, mas principalmente com a obrigação de postar a nossa vida nela. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia e quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho meu perfil pessoal, o perfil aqui do canal, que é Letícia Dicas Estudar Criar, e o perfil da minha loja, que é Adesivinhos Dois Sonhos. E foi exatamente por ter todos esses perfis que me fez mergulhar numa reflexão mais profunda. E já faz um tempo e eu tô pensando nisso e eu quis trazer aqui pra vocês pra gente ter uma troca de ideia legal sobre esse assunto. Porque teve um tempo em que eu postava tudo no meu Instagram pessoal. Mas como eu criei esse canal aqui, eu vi a necessidade de fazer um Instagram diferente. E depois com a loja, eu quis fazer mais um, para não misturar os assuntos, porque o pessoal é a vida pessoal. Aqui o do canal é uma outra coisa e o da loja é uma outra coisa diferente. Só que daí, tendo esses três perfis, eu vi que a coisa ela complicou. Porque se eu tiro uma foto legal, vem aquela pergunta de aonde que eu posto? Porque cada um é um assunto. Vale a pena eu postar a mesma foto em todos? Algumas pessoas acompanham nos três, mas a maioria não. Cada um tem um público diferente. São poucas pessoas que eu tenho nos três. Então fica naquela o quão longe do assunto aquela foto legal ela vai estar. E depois de um ano com essa rotina, eu notei que ficou quase impossível manter todos os perfis atualizados, especialmente os stories. Por um tempo eu até consegui, mas depois de um tempo não dá certo manter todos, cada um assunto diferente, e ainda tem a vida pessoal e o trabalho, então é muita coisa para manter tudo atualizado todo dia. Sem falar que é uma energia e um tempo muito grande que tem que se dedicar para produzir o conteúdo. Mesmo que seja uma foto, um post ali para rede social, demora bastante tempo para primeiro ter a ideia e depois para produzir essa foto, pensar na legenda, na música, em tudo. Então vai uma energia muito grande. Aí eu comecei a pensar na parte do por que essa necessidade de registrar tudo o que a gente faz. Como se a experiência ela só valesse a pena se a gente postar ela. E me diga, quantas vezes que você estava em um passeio, em algum lugar diferente, e você nem sequer pensou em pegar o celular para tirar uma foto? Só que depois bate aquela culpa do eu tenho que registrar, as pessoas precisam saber que eu fiz isso. Mas será que a gente não tá entrando nessa cadeia de só podemos viver se a gente postar? Porque pense nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos bisavós. Eles não tinham redes sociais e nem câmeras no bolso o tempo todo. E eles viajavam, eles se divertiam, eles viviam momentos inesquecíveis. E a memória ela tava na cabeça e no coração, e não apenas na galeria do celular, no feed para mostrar para os outros. E sim, as redes sociais elas nos ajudam muito a se conectar, a aprender, a vender, mas até que ponto essa ajuda ela se transformou em uma obrigação que tira a gente do momento presente? E tem cobrança, né? Porque se você fala que você fez uma viagem incrível, mas você não tirou uma foto, as pessoas podem até chamar você de mentiroso, porque é como se fosse um não postou, então não aconteceu. E antigamente, quando nem todos tinham câmeras, a gente acreditava e ficava feliz pela pessoa. E hoje, quando a gente vê alguém viajando, muitas vezes a reação que se tem é de inveja, do porque eu não pude ir,
Ou então, minha vida não é tão legal assim. E parece que cada vez mais a felicidade de verdade pelo que o outro conquistou, ela é mais rara. Então, até que ponto a gente postar o que a gente tá fazendo, ele é benéfico e em que ponto ele se torna tóxico? E não, eu não estou dizendo para você sair das redes sociais, porque ela tem os seus benefícios, né, mas também tem a sua parte ruim. Para mostrar isso, eu vou começar falando sobre os benefícios. Que seria você se conectar com os amigos e com a família, você aprender coisas novas, divulgar o seu trabalho e até mesmo encontrar inspiração ou se divertir. Mas a toxicidade, ela surge quando a gente vive apenas para a validação dos outros. Que seria ter os likes nas fotos, nos vídeos. E quando a gente começa a comparar a nossa vida com os pequenos recortes que a gente vê de outras pessoas. E também quando a gente perde o momento do presente para registrar. Ou quando a gente sente culpa e ansiedade por não ter postado. Ou ainda o acha que a vida só vale a pena se ela for instagramável. Mas a boa notícia é que a gente pode mudar essa relação. E agora eu vou falar de algumas dicas que eu tenho tentado aplicar e que também podem estar ajudando vocês. Então, a primeira é você escolher os seus momentos. Você não precisa postar tudo. Você pode estar escolhendo alguns momentos que realmente importam e se você quiser compartilhar, você compartilha eles. Outra dica é você viver primeiro e postar depois, mas apenas se você quiser. Então, no momento, saboreie a comida, curta a paisagem. E se der vontade de registrar, você registra, mas que isso não seja uma obrigação. Outra dica é você criar mais do que você consome. Então, dedique seu tempo para hobbies, aprendizados, conversas reais e faça da sua vida algo tão interessante que você não precisa invejar a vida que os outros estão tendo. Outra dica é você silenciar o que incomoda. Então, se um perfil ele gera inveja em você ou faz você se sentir mal, pare de seguir ou silencie ele, porque a sua saúde mental é a prioridade. E você também precisa apreciar a vida offline. Então, se desafie a deixar o celular de lado em certos momentos. E pode ser um jantar, ou em um passeio, ou até mesmo antes de dormir. E redescubra a beleza do que não é postado. E a última dica é você usar os múltiplos perfis com estratégia. Então, se você tem mais de um perfil, assim como eu, você pode estar definindo horários ou conteúdos específicos para cada um, mas sem ter aquela pressão de estar em todos sempre. Apenas poste quando você estiver com vontade. Porque, no fim das contas, a sua vida é a sua história. E ela não precisa de validação, de likes, de comentários para ser valiosa. Ela já é valiosa porque ela é sua. Com todas as suas fases, com todos os desafios, eles sendo postados ou não. Então, que a gente possa usar as redes sociais como uma ferramenta e não como uma vitrine que fica nos prendendo. Que a gente possa viver mais e postar menos. E se for o caso, a gente encontrar a alegria verdadeira nas experiências reais que a gente vive no dia a dia. Mas e você? Já sentiu essa pressão? E qual que é a sua opinião sobre viver e postar? Me conte ali nos comentários que eu quero saber muito a sua história. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e veja esse vídeo que eu vou estar deixando aqui na tela final. Eu espero você no próximo vídeo.